Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bases da Fé primeiro encontro. Eu vou pedir para a Thaisa baixar o áudio aqui dentro da igreja, que ficou meio altinho, então não precisa tão alto assim. Espero que para você em casa esteja bem e audível. Nosso primeiro encontro hoje, Bases da Fé, já vou explicar para você o que é esse Bases da Fé, qual que é o objetivo dele e como vai funcionar esses nossos encontros. Legal. Então, que bom que você pode estar acompanhando de casa e também vocês que estão aqui acompanhando aqui na comunidade. Sejam muito bem-vindos e é uma alegria a gente poder receber e ter um tempo de estudo da palavra. Bases da Fé é um nome clássico que existe na Missão Evangélica União Cristã para um documento. Um documento que é uma espécie de posição a respeito do que a Missão Evangélica União Cristã crê. Quais são vamos dizer assim, não é exatamente o credo é uma palavra mais específica, tem outro uso, mas é aquilo que a gente crê, no que a gente acredita. E esse documento descreve, então, isso com textos bíblicos, com uma fundamentação, com embasamento, e por isso, bases da fé. E você já deve ter sempre imaginado, base, a gente começa uma construção, começa uma casa, começa um prédio, pelo fundamento, pela base. E por isso a gente fala bases da fé, porque nós construímos a nossa vida, nós construímos comunidade, nós construímos igreja, ou melhor, Deus, Cristo constrói igreja e comunidade num firme fundamento, a partir de uma base, a partir de algo dado que é Ele mesmo. E por isso a gente quer conversar o que as Escrituras, o que Deus nos revelou como sendo bases para aquilo que a gente crê e em cima daquilo que a gente vai construir a nossa vida. Afinal de contas, é isso. Em cima daquilo que a gente vai construir a nossa vida. Então, para você que está acompanhando em casa, quiser usar os comentários para ir conversando, para ir trocando uma ideia com a gente aqui, eu vou acompanhando os comentários de vocês aqui. Só vou um segundinho de vocês para eu abrir os comentários. Assim eu consigo ir acompanhando vocês de casa. E quem está aqui está tranquilo, né? Quem está aqui pode ir falando e a gente vai conversando a respeito do texto. Então, vocês que estão assistindo já podem dar uma boa noite, já podem dizer que estão aí, da onde estão falando também, que eu também quero saber. Gente, no link embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar esse material de estudo aqui. Aqui está distribuído esse material de estudo que vai nos ajudar. Ele foi feito de uma maneira didática, para que você possa não só acompanhar o estudo, mas guardar depois. Eu me lembro que, o ano eu não vou me lembrar, mas eu me lembro que eu ainda não tinha 18 anos, e a gente tinha um estudo bíblico na igreja lá em Foz, e o pastor entregava essas folhas para a gente, e eu ia guardando. Atrás, no verso da folha, onde está em branco, eu escrevia todos os versículos bíblicos que ele falava. Eu só anotava as referências em casa, eu passava limpo. Escrevia todos os versículos que foram falados. E depois eu fiquei tecnológico. Depois eu comecei a imprimir os versículos que estavam atrás. Acho que escrever era a melhor ideia, memoriza um pouco melhor. Mas o legal é que várias vezes na minha caminhada eu voltei para essas folhinhas, já amareladas, já meio velhinhas, e tinha lá conteúdo que vale para mim ainda hoje. Então, por isso a gente faz isso aqui, para que você tenha um material que você possa usar para mais tempo, não seja só, é uma folha que o Alex e a Thaisa fizeram, legal, joga num canto, abandona. Isso aqui pode ser muito útil para você na sua caminhada de fé. Hoje nós queremos falar sobre como Deus fala conosco, como Deus fala conosco. E antes de saber como Deus fala conosco, a gente quer falar com Deus também e pedir que Ele nos guie nesse momento de estudo, e por isso nós queremos também ter um momento de oração. Então convido você que está acompanhando para ter um momento de oração agora e pedir a direção de Deus para o nosso encontro. Senhor nosso Deus, obrigado que nós podemos nos reunir aqui com toda a liberdade e com alegria no coração para ouvir a Tua palavra, para meditar nela, para encontrar sabedoria nela. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos direcione, nos ensine, nos guie, para que a gente
com aquilo que tu nos ensinas, ó Pai. Que a gente saia daqui diferente do como entrou. Que a gente saia daqui renovado, com o nosso amor renovado, com a nossa vontade de falar de Ti para todas as pessoas renovada, com as nossas vidas renovadas. Por isso pedimos que o Teu Espírito nos guie e nos abençoe nesse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Como Deus fala conosco é o nosso assunto de hoje. As folhinhas estão aqui, na primeira cadeira aqui, pode pegar aqui. Como Deus fala conosco? Essa pergunta vai dizer, bom, mas eu já sei como Deus fala conosco através da Bíblia, já estou careca de saber que é assim que funciona. Mas sempre de novo há perguntas que vêm do nosso meio. Por exemplo, Deus fala através de profecias? Uma vez, profecias não da Bíblia, profecias que outras pessoas nos trazem. Certa vez, a gente estava no ponto de ônibus lá em São Bento. Imagina, um monte de estudante de teologia no ponto de ônibus e uma pessoa parou e queria evangelizar a gente. Logo a gente percebeu uma testemunha de Jeová e ela perguntou para nós algumas coisas, eu já não lembro mais o que, e o assunto foi, vocês creem nas profecias? Vocês creem nas profecias? Sim, cremos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, por aí vai. Cremos, não, mas as profecias que Deus continua dando. E claro, as Escrituras falam de profecias, profetas no Novo Testamento e coisas que continuam sendo reveladas. Mas qual é o critério que nós temos para avaliar essas palavras de Deus? Como Deus fala conosco? Alguns vão dizer, Deus fala através da pregação. Quando no nosso culto, quando no nosso estudo, nós nos encontramos e a palavra é pregada. A palavra é pregada. Então, o que nós fazemos? Anunciamos a palavra de Deus, da Escritura, interpretamos ela, contamos para outras pessoas, exemplificamos. Mas no final das contas, a gente diz, é a palavra de Deus na boca daquele que prega, daquela pessoa que está pregando. Como avaliar uma pregação? Quais são os critérios para isso? Até que ponto é palavra de Deus e até que ponto é opinião nossa? Aquilo que a gente fala. Como vou saber se Deus fala comigo? E a primeira questão é saber, então, Deus fala? Deus existe? Tem pessoas que se perguntam. Vocês podem dizer que Deus está falando, mas eu primeiro preciso ter certeza que Deus existe. Porque se alguém fala, é porque teria que existir. E na história tem N argumentos clássicos para a existência de Deus. Então, por muito tempo se falou, por exemplo, de que Deus poderia ser conhecido por meio do seu ser. Deus poderia ser conhecido por meio do seu ser. Como assim por meio do seu ser? O que é isso? Essa é uma ilustração que um teólogo fez na Idade Média, que funcionava mais ou menos assim. Pensa numa coisa grande. Aí você vai dizer, bom, deixa eu pensar aqui, o Everest. O Everest é a maior montanha, não tem montanha maior, é a maior coisa que eu já imaginei, eu já vi na minha vida é o Everest. Não, pensa numa coisa maior. Aí a gente estava assistindo hoje vídeo de lançamento de mais um foguete aí da SpaceX. Então você olha e você vê o globo, você vê a Terra. A coisa maior que existe é a Terra. Daí você lembra, não, peraí, o Sol é maior que a Terra. Ou o Sistema Solar é maior que a Terra. Ou o Universo é muito maior do que tudo isso. E nós não sabemos onde fica o limite do Universo. Sabemos que ele é infinito. E aí esse teólogo, ele disse, Deus é aquela coisa da qual você não consegue pensar nada maior. Deus é aquela coisa que você não consegue pensar nada maior. O ser de Deus ultrapassa todos os limites, porque você pode ir fazendo essa pergunta, por exemplo, com relação à beleza. Qual é a coisa mais bonita que você já viu? E ir aumentando o grau de beleza até que você vai dizer, a coisa mais bela que existe é Deus. Não há algo mais belo do que Deus. Ou justiça, não há algo mais justo do que Deus. Ou bondade, ou misericórdia. Todas essas coisas.
Todas elas a gente pode ir aumentando, 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 e no final das contas a gente vai dizer, Deus é a coisa maior que existe. Então, por meio do ser de Deus. Nossa primeira lacuna que você tem aí no material, a resposta é por meio do seu ser. Por meio do seu ser. Era o primeiro argumento. Mas esse argumento também tem um problema. Por quê? Porque algumas pessoas podem dizer, Deus é só uma ideia, só um nome. Deus é só um nome. Eu consigo imaginar algo que seja maior, mas eu não sei se isso resolve o problema, se ele existe ou não. Pode ser simplesmente uma ideia que a gente criou, para explicar que teria que existir algo muito grande, muito maior, muito mais belo, muito mais justo. Então, outros teólogos disseram que nós então deveríamos procurar outra explicação. E uma outra explicação é: observe o mundo e todas as coisas. E observe que por trás de cada coisa parece que tem uma intenção. Parece que há algo que aponta para algo muito maior. Então, você pega, como pode que de um ovo nasce uma galinha? Parece que há algo ali que faz brotar e você, por mais que explique todos os mecanismos celulares, não consegue entender por que dá o clique em alguns e outros não. Ou você pode olhar para o universo e dizer, a gente consegue explicar milhares de coisas, mas tem coisas que nós não entendemos e parece que as coisas caminham em uma direção. Caminham em direção os cosmólogos dizem ao universo implodir em si mesmo. Mas depois explodir e se expandir e se recriar. Eles dizem isso. E aí você pensa, pois é, mas quem pensou isso tudo? Não tem que ter uma inteligência por trás disso tudo? Então, esse é o argumento, o segundo argumento, a segunda lacuna é pelo conhecimento das causas das coisas. Pelas causas das coisas. Quando a gente começa a investigar como as coisas são, por que as coisas são assim, nós começamos a compreender quais são as causas de tudo que existe, de tudo que há, e nós imaginamos, bom, precisa ter uma causa inicial. Vamos supor que você diga assim, ok, eu entendi o Big Bang, mas o que vem antes dele? O que vem antes dele? Então teria que ter algo antes dele. Essa causa antes de todas as coisas. Mas, de novo, a gente tem um problema com um argumento. Por quê? Porque se amanhã a ciência descobrir que nós podemos explicar essa causa antes do Big Bang, como é que fica? Aí Deus não existe porque eu expliquei alguma coisa? Antigamente não se sabia como a chuva caía. Acreditava-se que era uma comporta, uma portinha no céu, abria, caía chuva. Aí descobriram que não é assim. Então Deus não existe porque eu descobri como que chove? Não. Então é só um argumento que não funciona. Um outro argumento é a simples admiração das belezas de Deus. Você olha as coisas e você pensa, puxa, por ser tudo tão belo, por ser tudo tão bonito, por vermos as coisas que existem, então tem que existir Deus. Por causa das coisas que existem, precisa existir Deus. A admiração pelas suas obras, o efeito que elas causam em nós, a admiração que elas brotam. Mas, de novo, a admiração pode ser só um sentimento. Algumas pessoas têm, outras não. Então é um argumento fraco para provar que Deus existe. Fato é que as provas da existência de Deus, sim, elas conseguem nos mostrar que uma ideia de Deus, uma ideia sobre Deus é racionalmente possível. A segunda frase aí, as provas da existência de Deus conseguem nos mostrar que uma ideia sobre Deus é racionalmente possível. A gente consegue imaginar que Deus existe. Consegue pensar a possibilidade de Deus existir. Mas isso ainda não prova. Há pouco mais de 100 anos atrás, ou menos disso, C.S. Lewis, um teólogo inglês e escritor de literatura, professor de línguas, sistematizou, trouxe, explicou o que ele chama de argumento moral. O que é um argumento moral? Basicamente seria o seguinte: olha, se
eu soubesse um dia, descobrisse um dia, depois da morte, que Deus não existiu, e o cristianismo era falso, pelo menos eu vou ter vivido bem. Então, era um argumento de que, pelo menos esse caminho era bom. Pelo menos esse caminho era bom. Que eu fui feliz nessa vida com esse caminho. Que eu vivi bem nesta vida por causa deste caminho. Então, também não prova que Deus existe. Mas dá indícios. Todas essas coisas dão indícios. E no final, é isso. Todos os argumentos servem para indicar. Os argumentos servem para indicar que é mais provável que Deus exista. Os argumentos servem para indicar que é mais provável que Deus exista. Gente, se cientificamente fosse possível provar que Deus existe, não faria menor sentido Deus se revelar. A gente poderia descobrir sozinho. A gente não precisaria de revelação. Bastaria a gente estudar mais e a gente ia descobrir. Mas Deus parece que Ele não quer que a gente descubra Ele por meio de nós mesmos. Deus parece insistir com essa ideia de se revelar. Mas aí como Deus se revela? Como é que acontece isso de Deus decidir falar com a gente? Tem uma coisa chamada conhecimento natural de Deus. Conhecimento natural de Deus é algo que poderia resumir assim, é o que todo mundo tem uma noção, uma ideia, um sentimento, uma imaginação de que Deus talvez exista. Alguns creem, de fato, que Deus existe, e outros imaginam que seja possível que Deus exista. Então, essa imaginação, esse conhecimento que não é específico, eles não sabem nada sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as Escrituras, mas tem uma ideia que Deus existe. Isso você pode ver nas religiões ao longo do mundo e em todas as eras. Tá? Você voltar no tempo, há 4, 5 mil anos atrás, as pessoas acreditavam em Deus ou deuses, em poderes que de alguma forma organizaram as coisas, criaram as coisas, fizeram este mundo existir. Todas as culturas sempre tiveram uma ideia de que algo assim existiu. E mesmo o ateísmo nada mais é do que ateísmo, a negação de Deus. E para negar Deus, precisa partir de um conhecimento que Deus talvez poderia existir. E eu quero provar que ele não existe. Então, no final das contas, o conhecimento natural de Deus só é possível porque Deus se revela. De alguma forma, ele se revela. E não porque nós somos capazes, por natureza, de entender a Deus. Só é possível porque Deus se revela. E não porque nós somos capazes de entender a Deus. E, de fato, a gente pode se esforçar em entender a Bíblia. Isso é verdade. Mas dizer que nós entendemos a mente de Deus, que nós entendemos como Deus funciona, quais são as lógicas de Deus, a gente não é capaz. Nós não conseguimos, nós não podemos. Por isso o conhecimento de Deus é possível porque ele se revela. Romanos 1,19, se você tiver a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura de Romanos 1,19, nós queremos olhar esse texto, que é um texto clássico sobre esse assunto. O texto de Romanos 1, a partir do verso 18, vai falar da ira de Deus que se revela contra as pessoas que não o reconheceram como Deus, não o adoraram como Deus, não o glorificaram como Deus. E o verso 19, bem específico, vai dizer assim: sabem, essas pessoas que não querem que a verdade seja conhecida, sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Deus tornou evidente que ele existe.
Que evidências, e é interessante essa palavra evidências na tradução da Nova Versão Transformadora, a palavra evidências, que não é a música sertaneja, as evidências são justamente isso que a gente antigamente chamava de provas, que a gente conversou no tópico anterior. Essas provas são, no final das contas, não são provas, elas são evidências, são sinais, são pequenas demonstrações de que Deus existe e que a gente consegue entender que Deus existe. O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Porque Deus lhes manifestou. Não veio por conhecimento próprio, não veio por imaginação própria, mas porque Deus lhes manifestou. Se nós temos essas ideias a respeito de Deus, a gente tem esse conhecimento a respeito de Deus, é porque Deus lhes manifestou. Como a gente reconhece isso? Ok, a gente sabe então que Deus manifestou. Mas como ele fez isso? Versículo 20, por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo. Podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina, portanto não tem desculpa alguma. Percebemos, nós entendemos que Deus existe e nós conhecemos a Deus por meio das coisas que ele fez. Pode ser que, como eu disse antes, eu não vou entender quem é Jesus. Eu não vou saber quem é o Espírito Santo. Eu não vou saber qual é a vontade de Deus. Mas esses sinais, esses pequenos lampejos de Deus, eles são reconhecíveis. E Deus permite que a gente saiba que Ele existe por meio disso. Então, percebemos por meio das coisas que Deus fez. Assim, nós reconhecemos que existe um Deus. E esse conhecimento que todos têm, mesmo quando negam, mesmo no ateísmo, que vai dizer Deus não existe, mesmo a negação do conhecimento de Deus, nós chamamos de revelação geral. Revelação geral é esse ato de Deus onde ele se revela a todas as pessoas. Ele se revela a todo mundo. Todo mundo pode conhecer uma revelação geral. Isso, a revelação geral, não significa que por conta disso já vão conhecer a salvação, já vão entender o perdão, já vão entender a misericórdia, o amor de Deus. Não. Porque as pessoas fazem diversas imagens de Deus, né? Imaginam Deus como alguém severo ou alguém bonzinho. Imaginam Deus como alguém alienado do mundo, desinteressado com o que acontece aqui, ou muito interessado, tão presente que muda o tempo todo de opinião. Porque as pessoas acabam fazendo aí, por outro lado, imagens de Deus conforme a sua própria vontade. E por isso que a gente tem uma infinidade de religiões e religiosidades, e cultos e credos, porque as pessoas fazem interpretações, entendimentos a respeito de Deus com base nas suas experiências de vida. Então a gente acaba tendo uma infinidade de religiões, todas partindo de uma mesma coisa. Deus se permitiu conhecer por meio das coisas criadas. E aí as pessoas vão multiplicando isso e levando adiante, porque lhes falta um critério de revelação. Dizer o que especificamente Deus quer. E aí a pergunta é, então, como Deus se revela para a salvação? Se eu sei que Deus se revela de maneira geral, que eu sei que Ele deixou pistas da sua existência, como Ele se revela, então, para a salvação? E a Bíblia deixa uma série de pistas para a gente entender isso. A primeira está no relato da criação. Observa Gênesis 1. No relato da criação. Observe Gênesis 1 no relato da criação. E vamos olhar ali o verso 3, 6 e 9. Versos 3, 6 e 9. O verso 3 diz: então Deus disse, haja luz, e houve luz. Verso 6, então Deus disse, haja um espaço entre as águas. Por aí vai. Verso 9,
Então Deus disse, juntem-se as águas, por aí vai o versículo. O que vocês perceberam de comum nos 3 versos? Então disse Deus, então Deus disse. Deus diz e algo acontece. Então a primeira coisa é Deus se revela por meio daquilo que Ele diz. Deus se revela por meio daquilo que Ele mesmo diz. É a maneira com que Ele cria o mundo, por meio daquilo que Ele diz. A segunda coisa, e aí se torna mais específica, nós vamos ver nos profetas. Eu cito 3 profetas aqui. Bastaria olhar um deles, os outros são muito semelhantes. Isaías 8:1. Isaías 8:1, para vocês verem um exemplo. Então, o Senhor me disse, faça uma grande placa, escreva de modo bem claro o seguinte nome, e por aí vai. Isaías 8, então o Senhor me disse. Jeremias 2, Oséias 1, todos eles vão relatar acontecimentos semelhantes. Eu vou ler Jeremias rapidamente para vocês verem, que eu não estou tirando da cabeça essa informação. Jeremias 2:1 vai dizer: o Senhor me deu outra mensagem. O Senhor me deu outra mensagem. Haverão profetas que receberam sonhos, tem profetas que receberam uma visão, tem profetas que ouviram a voz de Deus, e no caso desses, né, Deus me deu uma mensagem, ou Deus disse. Se Deus disse é porque eu ouvi. É o que a gente chama de ter uma audição, receber uma audição, porque Deus disse, então eu ouvi. Outros, Deus dá uma visão, ou um sonho, ou algo desse sentido. Então são maneiras pelas quais Deus falou. E em todos esses casos, nós vamos ter algo bem concreto. A palavra de Deus vem à tona. E nos profetas, e muitas vezes você vai ver capítulos que começam dizendo palavra de Deus. Então o Senhor disse. Isso é muito comum nos livros dos profetas, você encontrar citações dessa maneira. Palavra do Senhor dada a... e assim por diante. Ou seja, nós entendemos que aqui, através dos profetas, Deus dá a sua palavra, Ele fala com as pessoas. No livro de Provérbios, nos é explicado um pouquinho mais sobre o que é essa palavra de Deus. Porque até agora, no relato de Gênesis, Deus cria por meio da palavra. Os profetas, a palavra de Deus vem, ou seja, é algo que Deus está falando, mostrando, vem aos profetas. Mas agora em Provérbios, a palavra de Deus adquire outra característica. Provérbios capítulo 8. Vamos abrir aqui Provérbios capítulo 8, você pode abrir na sua Bíblia também. E se você não conseguir acompanhar, tem os versículos escritos no nosso material para você olhar com toda a calma e paciência. Provérbios 8, os versos 3 e 4, diz assim: ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia. Ela quem? Ela anuncia. 8:1. Escutem, pois a sabedoria chama. Todo o capítulo está dedicado à sabedoria. A sabedoria aparece como uma pessoa, especificamente como uma mulher, no livro de Provérbios. Uma mulher chamada sabedoria. A sabedoria é uma senhora. E essa senhora está ao lado das portas da cidade, na entrada, e ela, a sabedoria, anuncia. A vocês eu clamo, a todos vocês, levanto minha voz para todo o povo. E aí ela vai discorrer a respeito dos inexperientes, para que ganhem discernimento, aos tolos, para que mostrem entendimento. E lá nos versos 22 e 23, diz o seguinte a respeito da sabedoria. Versículos 22 e 23 no final. O Senhor me estabeleceu
desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. A sabedoria, aqui, é a própria palavra de Deus. E o autor de Provérbios, Salomão, possivelmente, ele diz que a sabedoria é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria e Deus cria o mundo por meio da sabedoria. E a sabedoria é a palavra. E aqui ela adquire de novo mais uma característica interessante. Porque é através da sabedoria, da palavra de Deus, do temor do Senhor, que nós temos conhecimento de Deus. Então, nós vemos aqui que Deus criou o mundo por meio da sabedoria. Deus criou todas as coisas por meio da sabedoria. E agora eu quero dar mais uma informação para vocês, que vai ser muito interessante para a gente entender como a criação de Deus por meio da palavra, a palavra revelada aos profetas, a sabedoria como uma espécie de palavra personificada, adquire a característica de uma pessoa, de fato é uma pessoa. No Evangelho de João, no capítulo 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, nós lemos os primeiros 3 versos de João 1, que diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. No princípio era o verbo, numa tradução de Almeida. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ok. Imagina agora que vamos substituir palavra por sabedoria, de Provérbios. No princípio, a sabedoria já existia. A sabedoria estava com Deus. E a sabedoria era Deus. Espera aí. Mas lá em Provérbios a informação parece ser um pouco diferente. Fato é que aqui em João algo novo nos é revelado. Algo a mais nos é dado aqui. E ele diz, não é ela, não é a sabedoria, ele, quem ele? Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. Aí nós sabemos que foi por meio da palavra. Deus disse. Aquele que é a palavra possuía a vida. Ele está dizendo que alguém é a palavra. Quem é esse alguém? Aquele que é a palavra possuía a vida. E sua vida trouxe luz a todos. Então, deve ser alguém que a gente pode ver, enxergar. E aí ele vai discorrer um pouco mais adiante. E lá no versículo 14 ele vai dizer: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. E ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E assim a gente percebe que ele está falando de Jesus. Jesus é a própria palavra de Deus. Por isso, o mundo foi criado não só por um ato de fala de Deus, mas pelo próprio Cristo. Filho de Deus, cria junto com Deus todas as coisas. A palavra era Deus e tudo foi feito por meio da palavra. Ou a gente poderia simplesmente dizer, Jesus era Deus e tudo foi feito por meio de Jesus. A própria palavra de Deus é Jesus. E em Jesus nós reconhecemos o que Deus quer falar conosco. Por isso, Jesus nos revela a Deus, porque Ele é o único Filho de Deus, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus, diz o verso 18. E isso tem tudo a ver com aquilo que nós estávamos falando antes. Os argumentos, as provas da existência de Deus, a gente consegue entender sinais, mas ninguém viu Deus. Ninguém sabe como Deus é. Mesmo profetas tiveram uma visão, tiveram uma audição. Moisés viu Deus passando.
Viram uma sombra, viram uma coluna de fogo, mas não viram Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. O Filho único, o unigênito do Pai, que está unido com o Pai, que tem uma comunhão profunda com o Pai, ele nos revelou. Jesus nos revelou quem é o Pai, qual é o coração de Deus, qual é a vontade de Deus, quem Deus é. Então, quando alguém te perguntar, afinal de contas, como eu posso saber quem Deus é? Eu tenho uma ideia de que Deus existe, mas como eu posso saber quem Deus é? A palavra de Deus, em João 14, verso 6, nos diz, João 14, verso 6, se nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus, que as coisas foram feitas por meio de Jesus, que a vontade de Deus é revelada por meio de Jesus, que Jesus nos revelou quem é o Pai, que ele tem uma comunhão íntima com ele. Então, João 14, 6 nos diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Ideias sobre Deus, opiniões sobre Deus, todo mundo pode ter. As religiões trazem as suas experiências sobre Deus. Mas o caminho para Deus só é aberto por meio de Jesus. O acesso ao coração de Deus só pode ser por meio de Jesus. Quem veio do próprio Deus para nos levar de volta a uma comunhão íntima com Deus é Jesus. Então, se você quer ouvir a voz de Deus certeira, é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por meio de Jesus. Mas aí nós temos mais problemas. Quem tem o monopólio de falar sobre Jesus? Tem alguns que podem, outros não podem. Tem alguns que sabem mais, outros sabem menos. Será que alguém não está autorizado a falar em nome de Jesus? E a gente vive num mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo. E cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua opinião, e cada um tem a sua interpretação, a sua verdade, a minha verdade, a tua verdade. Como então saber a vontade de Deus? Como saber a vontade de Deus se parece que muitas vezes a gente quer que Deus tenha a nossa vontade, né? Como eu posso saber sobre a vontade de Deus? E é interessante que justamente por isso que Paulo instrui Timóteo a respeito do valor e do papel da Escritura. A Escritura, o livro, nada mais é do que uma coletânea de palavras, de frases, de histórias, de exemplos. Mas o que torna desse livro algo diferente de outros livros? Por que esse livro tem um papel especial? E por que esse livro nós o consideramos como consideramos? Paulo explica para o jovem Timóteo, que era um jovem pastor, que estava dando continuidade ao trabalho de Paulo, em 2 Timóteo 3, 15 a 17, isso foi 15 a 7, mas é 15 a 17, 2 Timóteo 3, 15 a 17, que diz assim: desde a infância lhes foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Pausa aqui. Quando ele diz foram ensinadas as sagradas escrituras, a gente vai pegar aqui, ó, Mateus, que é o começo do Novo Testamento.
e a gente vai fazer uma divisão. E vai lembrar que o Antigo Testamento, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, essa parte maior zona da Bíblia, era isso que Paulo estava se referindo como Sagradas Escrituras. Isso aqui não existia ainda, gente. Novo Testamento não existia. Quando Paulo está falando de Sagradas Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Tá, mas o Antigo Testamento não fala de Jesus. Como que ele ficou sabendo a respeito de Jesus, então? Vocês lembram de alguns episódios? Vou relatar só um aqui. Os discípulos, 2 discípulos desconhecidos, não sabemos quem eram, quais os nomes dele, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, estavam voltando de Jerusalém para a Galiléia, no chamado caminho de Emaús, na cidade de Emaús. E no caminho eles são encontrados por Jesus. Jesus chega até eles e começa a conversar, porque vocês estão tristes e coisa e tal. E aqueles 2 discípulos, eles ficam perplexos, porque Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, não tinham identificado, não sabia o que estava acontecendo. Jesus não estava por dentro das últimas. Então eles deram uma contextualizada, uma explicada para Jesus o que estava acontecendo. E Jesus disse, bom, deixa eu explicar para vocês algumas coisas. E Jesus começou a explicar para eles, com base no Antigo Testamento, por que as profecias a respeito do Messias estavam se cumprindo e como elas estavam se cumprindo naqueles dias. E eles ficaram maravilhados com aquele ensino, e depois que Jesus sumiu, desapareceu da vista deles, eles se deram por conta que era Jesus. Então, Timóteo soube de Jesus através daquilo que Paulo e os demais disseram para ele, contaram para ele, falaram para ele. O Novo Testamento ainda estava em processo de ser escrito. Talvez algumas coisas estavam já escritas, talvez algumas cartas de Paulo, talvez alguns dos evangelhos, mas ainda não na forma que nós temos de 27 livros compondo uma coletânea. Bíblia é livros, plural de livros em grego. Bíblia, né? Bíblia é o plural, biblos é livro, biblia é livros. Plural de livro, livros. É isso que significa, uma coletânea. Então, essa coletânea de 27 livros do Novo Testamento só passou a existir mais tarde. Talvez alguns Timóteo teve acesso, outros talvez não. Mas quando Paulo fala de Sagrada Escritura, ele está falando do Antigo Testamento. E ele está dizendo que ela é inspirada, a Bíblia é inspirada, verso 16 em diante, que eu quero ler aqui para vocês. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então você vai dizer, o Novo Testamento não funciona assim também? Sim. Se diríamos por extensão, o Novo Testamento também tem essa mesma função. Por extensão, ele também tem essa mesma função. Então, a Bíblia é palavra de Deus, inspirada, útil para o ensino, dá sabedoria para a salvação, prepara para boas obras. A Bíblia é inspirada, útil para ensinar, nos dá sabedoria, entendimento para a salvação e nos prepara para fazermos boas obras, para sabermos o que é bom que nós podemos fazer neste mundo. Mas a Bíblia é, como eu disse antes, também um livro escrito por homens e mulheres. Sim, ele é um livro escrito por homens e mulheres. Nós não sabemos os autores. Sabemos alguns dos evangelhos. A gente tem uma noção. A gente tem alguma noção de outros dos profetas, por exemplo. A gente sabe o nome dos profetas, alguns dados sobre eles. Mas e os salmos? Temos algumas poucas indicações. Quem escreveu crônicas? São livros sobre todos os reis. Será que uma pessoa? Ou será que ao longo da história muitas pessoas botaram a mão no papel e foram deixando material que alguém depois reuniu tudo? Porque para falar da história de todos os reis de Israel são
Vá lá, 800 anos de história. Então, uma pessoa só deve ter coletado, mas escrito é obra de muitas mãos. Então, a Bíblia, sim, foi escrita por homens e mulheres, muitos homens e mulheres que nós não conhecemos, todos eles. Mas, sabendo que ela foi escrita por tantas pessoas, tanta gente botou a mão aqui dentro, ela é confiável? E tem gente que vai dizer que a Bíblia tem erros. Como é que eu posso confiar num livro que tem erros? Escrito por pessoas e tem erros. Eu trouxe até alguns exemplos de erros, para que a gente entenda o que são esses erros. Levíticos 11, 6. Levíticos 11, 6. Diz que a lebre rumina, que a lebre é um ruminante. O coelho é um ruminante. Fato é que, biologicamente, o coelho não é um animal ruminante. É um erro? Do ponto de vista da biologia moderna, é um erro. Como é que a gente lida com isso? Será que Deus não tinha que então ter revelado lá atrás que essa classificação biológica dos animais é incorreto, que lá no ano 2021 eles saberiam que ia ser diferente as classificações da biologia, então a gente precisava já deixar isso já previsto antes, que essa categoria está errada de classificação. Muito daquilo que nós olhamos para a Escritura e vemos como um erro, por exemplo, há textos que dizem que a Terra tem 4 cantos. 4 cantos. Para ela ter 4 cantos, ela tem que ser uma mesa quadrada. Para ela ter 4 cantos. Muitas coisas, logicamente, a gente pode interpretar tranquilamente como metáfora. Porque a gente também diz, vão até os 4 cantos da Terra. A gente só quer dizer que a gente vai para todos os lados, todas as direções, quer conhecer o mundo inteiro, é apenas uma metáfora. Tranquilo de explicar. Um coelho ruminante é só porque eles viam o coelho mordendo a grama como uma vaca ou qualquer outro animal. E na mente deles é isso. Então, na mente do autor, que observou isso, ou da sociedade da época, e com o conhecimento que ela tinha na época, era isso. Era isso que era entendido. Então, aquilo que a gente poderia olhar como um erro, na verdade não é um erro. É apenas uma observação de pessoas dentro daquilo que era o conhecimento delas na época. Porque a Bíblia não é um manual de ciência moderna. A Bíblia não está aqui para nos explicar os fenômenos que a gente tem acesso pela ciência hoje. Mas, o que Paulo diz para Timóteo? Ela nos torna sábios para a salvação. E essa sabedoria não é nos acessível por meio do laboratório. Qual é a categoria de um animal? A ciência pode nos dar uma resposta melhor. Por que chove? Não é comporta do céu, como diz no Salmo? Meteorologia pode nos dar uma explicação melhor. Agora, tornar você sábio e te ensinar qual é o caminho que leva para a eternidade, uma vida com Deus, não tem laboratório que te dá. Não existe ciência que te dá. Não existe filosofia que te dá. E esse é o específico da Bíblia, onde nós não temos erro. Porque nisso a Bíblia concorda. O caminho para a salvação é por meio de Jesus Cristo. E nisso a Bíblia concorda. Por último, se nós sabemos então que Deus se revela, que Ele se revela por meio da palavra, que Ele se revela por meio de Jesus, que dá para confiar nas palavras da Bíblia para saber mais sobre Jesus, quem pode interpretar a Bíblia? Eu posso pegar a Bíblia? Tem gente que sai por aí e diz, eu comprei uma Bíblia e eu vou fazer a minha interpretação agora. Agora eu vou fazer a minha teologia.
a minha maneira de entender as coisas. Em 2 Pedro capítulo 1, Segunda Pedro capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia, versos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21, nós lemos o seguinte: acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então nós precisamos lembrar que a origem das palavras da Escritura não é puramente o entendimento humano. Talvez sim, o entendimento humano é vamos dizer assim, a capa, por exemplo, do caso do coelho ou dos quatro cantos da terra. É o invólucro, é a forma que às vezes o conteúdo vem até nós. Mas o cerne, o que é falado sobre Jesus, aquilo que é central, aquilo que nos leva à salvação, aquilo que é esperado de nós, isso provém do próprio Espírito Santo. Então, a palavra da Escritura provém do próprio Espírito Santo. As revelações que Deus nos dá a respeito dele, do seu caráter, da sua vontade, vêm do próprio Espírito Santo. E aí, eu já vou adiantar uma coisa para vocês, que a gente diria normalmente mais para frente, mas eu já quero adiantar isso. Em 1 João, capítulo 4, versos 1 e 2, diz assim: amados, não acreditem em todo espírito, qualquer espírito aqui, não espírito desencarnado, qualquer coisa desse tipo, alma vagante. Não acreditem em toda pessoa, em qualquer um, mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o espírito, que essa pessoa, que essa ideia, que esse pregador vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus. Mas o espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. E por que ele dá esse exemplo? Porque na época existiam muitas pessoas que diziam que Jesus não veio em corpo, que Jesus era uma espécie de fantasma, que Jesus era um espírito desencarnado, uma alma, etc. e tal. E era fundamental aqui demonstrar, não, Jesus é realmente o cara de Nazaré, Jesus é realmente o cara que andou no Mar da Galileia, Jesus é realmente aquele cara que fez os milagres, Jesus é o que foi crucificado e é o que ressuscitou. Ele realmente esteve aqui, ele não foi uma imaginação das pessoas. Então, se você pode crer que esse Jesus, que de fato foi um ser humano, uma pessoa, é o próprio Filho de Deus e revela a vontade de Deus, para você chegar nessa confissão e de fato confessar e dizer, eu creio que Jesus não só existiu como ele é o próprio Deus, só se Deus te revelar isso no teu coração. Então você só tem o Espírito Santo se você pode confessar isso. E se você tem o Espírito Santo, você tem o mesmo Espírito que os profetas tiveram para receber a palavra. Então a chave para interpretar as Escrituras é crer em Jesus e receber o Espírito Santo. Crer em Jesus e receber o Espírito Santo. Todos que têm o Espírito Santo confessam que Jesus veio em carne. E por isso o centro da Escritura, segundo 1 Coríntios 2:2, é o próprio Jesus. Uma frase clássica de Paulo, 1 Coríntios 2:2, que ele diz, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Pois decidi saber dentre vós nenhuma outra coisa a não ser Cristo Jesus e este crucificado na Almeida. O centro da Escritura é Jesus e esse crucificado. Por quê? Porque essa é a mensagem da salvação.
Essa é a mensagem da salvação. Da vitória de Jesus na cruz, sobre a morte, sobre o inferno, sobre os poderes que afastam de Deus, sobre o pecado, sobre a separação de Deus. A vitória de Jesus na cruz, o centro da Escritura é Jesus, porque ela aponta o caminho para termos uma comunhão com Deus, uma vida plena com Deus. Então, se nós sabemos que a Bíblia provém, as palavras da Escritura provêm do Espírito Santo, de que quem confessa Jesus como Senhor tem o Espírito Santo, de que Jesus é a palavra de Deus e ao mesmo tempo o centro de toda a Escritura, então fica fácil entender o que Efésios está dizendo sobre esse assunto. Nós lemos Efésios e com esse verso eu concluo o meu pensamento aqui. Efésios 4, versos 1 a 5, que diz... Um pouquinho. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam tudo possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito. Aqui, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. Esse texto não é apenas um chamado para que a gente viva bem, viva unido, viva em comunhão, mas no final das contas ele diz que se nós temos que fazer um esforço para nos mantermos unidos, mantermos o vínculo da paz por meio do Espírito. Significa que a interpretação da Escritura não é assunto individual. A interpretação da Escritura é assunto da comunidade. E por isso, os cristãos sempre se reuniram como comunidade, onde um dentre eles assume a função que eu estou assumindo nesse momento, de explicar as Escrituras, mas onde toda a comunidade dos batizados, dos crentes, dos que têm o Espírito, dos que reconhecem essa só fé, esse mesmo Senhor, tem o direito e a possibilidade de também colocar as suas posições. E é por isso, para manter a comunhão do Espírito e para que a gente mantenha o vínculo da paz, é que a gente estuda a Bíblia em conjunto. Para que a gente corrija mutuamente na palavra, aquilo que 2 Timóteo disse. Para que a gente se instrua um ao outro na palavra. Para que a gente caminhe de mãos dadas na interpretação. Então, toda pessoa que crê em Jesus é capaz de interpretar a Bíblia, como nós vimos. Toda pessoa que crê em Jesus é capaz de interpretar a Bíblia. Porém, a interpretação não é uma questão de opinião pessoal. E foi o que eu falei antes da pregação. Como diferenciar o que é a opinião do pregador daquilo que de fato Deus está falando? Não é uma questão de opinião pessoal, mas de uma compreensão que o próprio Espírito dá à comunidade. Compreensão que o próprio Espírito dá à comunidade. Por isso é um exercício de interpretação coletiva. É um exercício de diálogo, de conversa, de entendimento comum. E não de interpretação individual, onde um é detentor da verdade e os outros não sabem nada. Compreensão que o Espírito dá a toda a comunidade. Quem pode interpretar a Bíblia? Qualquer um que crê em Jesus. Como nós vamos chegar a uma interpretação coerente? Conversando e estudando juntos.